Oi gente, bem-vindos a mais um videoaula aqui no meu canal Faz Crochê. Eu sou a Jana e na videoaula de hoje eu trouxe mais um modelo de carteira com divisória, super prática, fácil de fazer, gasta pouco material e é uma ótima opção para dar de presente agora no Natal, amigo secreto. Então espero que vocês gostem muito da videoaula de hoje. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e também compartilha esse vídeo, que dessa forma você contribui com o meu trabalho. Então bora lá para nossa videoaula de hoje. Vamos aos materiais. Eu vou usar esse fio de poliéster 3mm, você pode usar barbante, fio náutico, outro tipo de fio, agulha 4,5, tesoura, botão ou fechador. Eu vou começar fazendo correntes, então faço esse nó inicial e a partir dele eu vou contar 31 correntes. E essa corrente inicial vai ficar com 22 centímetros, caso você esteja usando qualquer outro tipo de fio. E agora a gente vai trabalhar com um ponto de relevo. Pega uma laçada, pula a primeira corrente, vai na segunda, fica com 3 laçadas na agulha, puxa uma laçada por dentro das 3. Vai no ponto seguinte, faz um ponto baixíssimo. E aí na sequência repete o início, uma laçada na agulha, passa por dentro da corrente, pega mais uma laçada, fica com 3 na agulha e passa uma laçada por dentro das 3. E repete um ponto baixíssimo. Esse é o padrão até chegar no final dessa carreira. A gente vai ficar repetindo ele. E finalizamos a primeira carreira, ó. Ela vai ficar assim. Agora a gente vai para a segunda. Então faz uma corrente no final, vira a peça e a gente vai repetir o mesmo padrão. Pega uma laçada na agulha, vai no primeiro ponto, ó. Passa a agulha, pega mais uma laçada. E aí passa uma laçadinha por dentro das 3. No ponto seguinte, faz um ponto baixo. E aí vai repetindo o padrão até chegar ao finalzinho da carreira. Chegando no final da carreira, sempre faz uma corrente, vira a peça e a gente começa a repetir o mesmo padrão de antes. Essa é a terceira carreira. Eu vou fazer um total de 27 carreiras. Eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente tirar as medidas. Finalizada essa primeira parte, ó, essa peça vai ficar com 19,5 centímetros de largura por 16,5 centímetros ó, de altura. Então aí vira a peça e nessa lateral superior que eu tô mostrando para vocês, eu vou fazer 2 carreiras de pontos baixos. E essa é a segunda carreira só de pontos baixos, tá? No final faz a corrente, vira a peça e continua fazendo pontos baixos. São apenas 2 carreiras. Terminada as 2 carreiras, se você quiser, você pode cortar o fio e fazer o acabamento. Eu não vou cortar o fio, eu vou fazer assim mesmo, que eu não gosto de ficar emendando esse fio. Então, aí eu puxei a laçada final e passei a peça por dentro, igual vocês estão vendo. E aí, no finalzinho, puxa, ó, para fazer esse acabamento. E já levo esse fio para o outro lado. Esse fio, ele vai ficar aí mesmo, porque depois a gente vai fazer um contorno de pontos baixos e ele vai ficar escondidinho por baixo desse contorno. Então, aí já vai na outra ponta, ó, puxa o primeiro ponto e aí também a gente vai fazer mais 2 carreiras de pontos baixos. Um detalhe importante é que a mesma quantidade de ponto que tem que ficar desse lado é a mesma que a gente fez do lado anterior, tá? Eu fiz 22 pontos nessa peça, mas na sua pode variar, não precisa estar exatamente igual.
porque vai depender de onde você vai pegando as laçadinhas dessa lateral. Então, você pode tanto fazer mais ou menos, vai depender do fio também que você estiver usando. E pronto, terminei as duas carreiras em pontos baixos. Agora a gente vai começar a fazer o contorno. Toda essa peça a gente vai contornar fazendo pontos baixos. E aí já puxa essa laçadinha final e a gente vai contornar toda a peça até chegar ali no início novamente. Lembrando do fio que a gente tinha deixado, ó, ele vai ficar escondido por baixo dos pontos que a gente vai fazer nessas laterais. Então aí você já começa fazendo pontos baixos. E chegando na quina da peça, você faz uma corrente, ó, virou e já começa a fazer pontos baixos. Em cada uma das quinas sempre vai ter que ter uma correntinha para fazer aí essa quebra, né, para divisão de um lado para o outro. Pronto, terminado todo esse contorno, ó. Vou tirar as medidas, vai ficar com 24 centímetros dessa largura e de altura 17 centímetros e meio, né? Quase 18. E aí, a gente não vai cortar esse fio, a gente vai separar uma quantidade de fio, porque a gente vai usar esse fio para fazer a costura, para fechar as laterais da nossa carteira. Então, deixa uma quantidade de fio aí, se faltar, depois você pode fazer uma emenda, né, com o isqueiro, caso falte. E aí, deixa essa quantidade, corta e deixa ela separadinha, que a gente não vai trabalhar com ela agora. Esse fio a gente só vai usar no final mesmo, que é pra gente poder fazer a costura de todas as laterais. Então, aí, ó, já começa fazendo o primeiro ponto baixíssimo, e aí eu vou colocar um marcador, só para esse fio não sair do local. E agora a gente vai fazer o primeiro bolso da carteira. A gente vai trabalhar na parte de trás desse ponto, ó, da lateral, esses nozinhos de trás. Então, passa a agulha, já puxa o fio que a gente tinha cortado, e aí já começa fazendo o primeiro ponto. Eu vou fazer um total aí nessa lateral de 23 pontos baixos. No final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade. Eu vou fazer um total de 15 carreiras só de pontos baixos. Vou adiantar o vídeo e volto para a gente continuar. Terminadas as 15 carreiras, corta o fio, puxa esse fio por dentro dessa última laçada e aí já vai fazendo um acabamento, escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois queima a ponta. E pronto, terminado esse primeiro bolso, agora a gente vai fazer o segundo, que é o porta-cartão. Ele também é trabalhado nesse mesmo bolso que a gente acabou de fazer. Então, pega o restante do fio, a gente vai pular duas carreiras iniciais, igual eu tô mostrando.
E a gente também vai trabalhar nesses nozinhos aí, ó, por trás do ponto. Então, pula esses dois de início, vai no terceiro, passa a agulha e aí também começa a fazer uma carreira de pontos baixos. E deixa sobrando também lá no final, a mesma quantidade, 2 pontos. Chegando no final da primeira carreira, faz uma corrente, vira a peça e continua fazendo pontos baixos. Eu vou fazer um total de 11 carreiras só de pontos baixos. Pronto, terminado os dois bolsos. O primeiro bolso vai ficar com 7 centímetros de altura e o segundo 9 centímetros. E nessa laçada final, a gente também vai deixar uma quantidade de fio que a gente vai usar para fazer a costura desse bolso, ó. Então, separa uma quantidade, não precisa ser muito fio, não. E aí, a gente já faz o acabamento, passa esse fio por dentro dessa última laçada. E eu vou usar a agulha de tapeceiro para fazer essa costura do bolso. Terminada a costura, é só jogar o fio para a parte de trás, vai escondendo ele por dentro dos pontos, depois corta e queima a ponta. Então agora eu vou trabalhar no último bolso, eu vou deixar mais ou menos uma distância entre o primeiro e esse último, de um dedo aí nesse meio, tá? Eu não medi, mas é mais ou menos aí uma distância de um dedo de um bolso para o outro. E aí eu vou fazer também mais uma carreira de pontos baixos em linha reta. A gente vai se guiando aí por essas laçadinhas do fio de base. E a gente tem que fazer a mesma quantidade de pontos que a gente fez na parte de baixo, no primeiro bolso, ou seja, 23 pontos baixos. Chegando no final dessa primeira carreira, faz uma corrente, vira e continua subindo. Vou fazer um total de 15 carreiras de pontos baixos. E esse último bolso vai ficar com 10,5 cm. E aí é só cortar o fio para fazer o acabamento finais, para a gente poder fechar as laterais. Agora eu vou usar alguns marcadores para poder colocar esses bolsos na direção certa, que agora a gente vai fazer a última costura para fechar todas as laterais. Então coloco o marcador cada uma das pontas desse bolso para garantir que ele não saia do local na hora que a gente for fechando as laterais. Agora a gente vai utilizar o fio que a gente tinha separado lá no início da peça, ó, aquele fio que eu coloquei o marcador. Então a gente vai usar ele para fazer toda uma carreira de pontos baixíssimos e aproveitando para ela já ir fechando
esses bolsos também. Então começa já da continuidade da onde a gente tinha parado, a gente fez um primeiro ponto baixíssimo e aí continua fazendo pontos baixíssimos. E pronto, depois de contornar toda essa peça com ponto baixíssimo, sobrou apenas essa quantidade de fio, daquele que eu tinha separado lá no início, e aí a gente finaliza simulando uma correntinha final. Depois vai escondendo esse fio, né? Corta ele, esconde ele por dentro dos pontos e queima a ponta. Então agora eu vou fazer a tampa da nossa carteira. Então começa fazendo 10 correntes. A gente vai repetir o mesmo padrão de ponto do corpo da bolsa. E aí começa fazendo essas 10 correntes, depois a gente começa a fazer o padrão de antes. E eu vou fazer um total de 3 carreiras, repetindo o mesmo padrão do corpo da bolsa. Depois a gente faz um contorno também de pontos baixos. Finalizei as 3 carreiras, começo fazendo esse contorno de pontos baixos por toda essa lateral aí da peça. Depois a gente vai encaixar essa tampa na peça, na parte do bolso que fica para cima, igual vocês estão vendo aí. E então a gente vai fazer essa costurinha com pontos baixíssimos também, ó. Então aí coloca bem no meio. E aí já puxa essa laçada que ficou na peça por dentro do ponto, igual eu tô mostrando, e vai fazendo essa carreira de pontos baixíssimos para pregar a tampa aí nessa primeira lateral. E para finalizar, você pode colocar esse tipo de botão imantado ou qualquer outro tipo de botão ou fecho. Eu optei por colocar esse tipo de fecho porque eu não queria costurar o botão imantado, mas isso é opcional. Então esse é o resultado final da nossa carteira. Espaço para cartão, dinheiro, celular, identidade ou qualquer outra coisa que você queira colocar. Fica aí como opção de presente para o Natal que está se aproximando, para amigo secreto, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa seu like também, que isso é muito importante. Se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir com o meu trabalho. E nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!